E aí, tudo bem? Aqui é o Edu. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar duas funções financeiras muito importantes no Excel, VF e VP, respectivamente valor futuro e valor presente. Essas duas funções, elas lidam com valores financeiros, obviamente, tá? E o valor futuro, que é a principal função aqui que eu vou te mostrar, é a primeira função que eu vou te mostrar, vai fazer o cálculo de um valor futuro baseado num valor presente, ou seja, no valor atual, aplicado a uma determinada taxa durante um certo período de tempo. Então, basicamente, o valor futuro aqui ele pode ser utilizado, por exemplo, para a gente mexer com financiamentos ou mexer com rendimentos, né, de determinadas aplicações financeiras, tá? Enquanto que o valor presente vai fazer o oposto, a gente vai conseguir pegar um valor futuro que foi aplicado a uma determinada taxa durante um determinado período de tempo e vai conseguir verificar, né, qual foi o valor presente, ou seja, o valor inicial. Ela é muito necessária, por exemplo, para a gente fazer o cálculo oposto, né? Ou seja, se eu quero ter um determinado valor no futuro, sob uma certa taxa de juros em um determinado período, quanto eu preciso investir hoje, né? Então essas duas funções são muito importantes aqui. Existem, claro, nomenclaturas aqui que você precisa aprender para mexer com essas funções, tá? O valor presente, né? Então vamos começar com a VF, né? Com o valor futuro. O valor presente, que é um dos argumentos da função, tá? Depois a gente vai ver ela. Por enquanto a gente vai entender, né, o que a gente precisa ter aqui de dados para depois lidar com ela, tá? O valor presente é justamente o valor que eu tenho agora, ou seja, quanto que eu vou investir, por exemplo, dentro dessa aplicação. Então vamos supor que eu vou investir aqui 10 mil reais, certo? Eu vou colocar esse 10 mil aqui em valor financeiro, tá? Para ficar mais fácil aqui para a gente visualizar, certo? A taxa aqui, na verdade, é a taxa de juros, certo? Essa taxa ela tem que depender dos períodos, tá? Do número de períodos, que é o argumento NP, N de número, tá? Número de períodos. Então, se o meu período, né? Se o período que eu vou colocar aqui é relacionado a meses, então minha taxa tem que ser mensal. Se eu vou calcular um período anual, então a minha taxa aqui tem que ser anual, tá? Então a minha taxa e o meu período, eles têm que combinar, certo? Então vamos supor aqui que a minha taxa é de 5%, tá? 5%, por exemplo, ao mês, certo? Então o meu número de períodos tem que ser mensal. Vamos supor aqui que eu queira calcular aqui para 12 meses, certo? Um ano. Eu não poderia colocar o número 1 aqui porque a minha taxa é mensal, certo? Então, se a minha taxa é mensal, o meu número de períodos também tem que ser relacionado a meses, tá? Então, 12 meses. O PGTO, né, que se refere ao pagamento, seria uma espécie de mensalidade, né? Seria uma taxa mensal aqui, mensal porque eu estou falando de períodos aqui mensais, tá? Porque eu estou utilizando justamente meses como períodos, tá? Então, vamos supor aqui que dentro desses períodos eu vá inserir um pagamento, né, recorrente ali de 100, 150 reais, alguma coisa do tipo assim, desde que ele seja um pagamento recorrente, né? Então eu colocaria aí. Vamos supor que a gente não vai fazer isso, a gente não vai acrescentar um valor, a gente só vai deixar esses 10 mil aplicados sem absolutamente acrescentar mais nada a esse montante, tá? Então vamos colocar aqui o valor zero, certo? Então basicamente eu tenho aqui os meus argumentos necessários para calcular o valor futuro, ou seja, esse valor de 10 mil aplicado a 5% ao mês durante 12 meses vai me render quanto se eu deixar ele de forma constante. Vamos lá, vamos calcular então o VF, certo? O valor futuro, abre parêntese. Perceba aqui, ó, o primeiro argumento é a taxa, certo? A taxa se encontra aqui na célula E3. É muito importante que a taxa esteja formatada como porcentagem, tá? Então 5%, se ela não tiver como porcentagem, você tem que transformar isso aqui em porcentagem. Então 0,05, por exemplo, se você for colocar em número decimal, certo? Ponto e vírgula, o NP, que é o número de períodos, então ele se encontra aqui na E4, que é o 12. Ponto e vírgula PGTO, que é o número de pagamentos. Aqui você pode fazer o seguinte, né? Você pode clicar aqui no 0, né, que é o E5, ou então colocar um ponto e vírgula e deixar o PGTO sem argumento algum, certo? Ou seja, não vai ver inserção aqui de outros valores. Ponto e vírgula e o valor presente aqui. O valor presente são os 10 mil reais, certo? Que se encontram aqui na célula E2. Ponto e vírgula, a gente tem o tipo também. Esse tipo aqui é muito importante, apesar dele ser opcional, ele é muito importante, né? Porque a gente precisa colocar aqui se o meu rendimento ele vai acontecer no fim do período ou no começo. Geralmente, na maioria das vezes, é sempre no fim do período, né? Então você aplica um dinheiro e no fim você recebe o rendimento. Então, se o rendimento é mensal, você vai receber sempre no fim do mês o rendimento e não no começo, né? Então, depois de passados ali os 30 dias, tá? Então, por padrão, a gente vai colocar o 0 aqui que se refere a fim do período, ok? Fechou parêntese, vamos dar um enter aqui. Então eu tenho aqui um valor negativo, 17.958.
Ah, Edu, por que é um valor negativo? Na verdade, porque aqui no valor presente, o ideal é que a gente coloque esse valor como um número negativo. Ainda que nós estejamos aqui com o dinheiro, né, em mãos, esse dinheiro é nosso, na verdade, ele está saindo das nossas mãos para ir para uma aplicação. Então, basicamente, ele é uma retirada de dinheiro. Seguindo essa lógica, ele é uma retirada de dinheiro. Então, ele está saindo para que depois, né, desse tempo aplicado, ele volte com um determinado rendimento, certo? Até porque ele pode voltar negativo se a taxa for negativa, por exemplo, né? Então talvez possa ter havido aí um decréscimo e não um acréscimo, tá? Então o ideal é que você faça uma dessas coisas, tá? Ou você vem aqui e coloca um sinalzinho de menos no VF, para que ele se transforme no valor positivo, tá? Ou então, deixa eu desfazer aqui, tá? Você coloca um sinal negativo justamente no valor presente, certo? Que é os 10 mil reais, certo? Então a gente vai colocar 10 mil negativo, aí você obtém então um valor positivo, tá? Se você vai fazer uso do valor presente aqui em outras funções, em outras fórmulas, ele precisa ser positivo, então você taca esse sinal negativo aqui pro VF, tá? Coloca um menos VF que ele vai transformar em valor positivo, certo? Então ele vai fazer a troca de sinais. Agora, se você não vai precisar desse valor negativo aqui, você pode simplesmente colocar ele como negativo, certo? E deixar que o VF, né, que a função VF retorne o valor positivo, que é o correto, já que a gente está ganhando dinheiro aqui, não perdendo. Já o valor presente vai fazer o oposto, né? Então aqui vamos supor que eu queira saber quanto eu preciso aplicar agora, para que no futuro, a uma determinada taxa, em um determinado período de meses, eu tenha um determinado valor, tá? Então vamos ver que ela vai funcionar perfeitamente, colocando inclusive o mesmo valor que a gente obteve aqui no valor futuro, tá? Então vamos supor que eu queira obter R$ 17.958,56, certo? Deixa eu só formatar isso aqui com o valor financeiro, né, valor contábil. Durante, né, um período de 12 meses, aqui o NPER, uma taxa de 5% ao mês aqui. A gente está mexendo com meses, então a minha taxa é mensal, tá? O PGTO vai ser zero, porque eu não vou ter nenhum tipo de acréscimo mensal aí de algum valor ou retirada de algum valor, tá? O valor presente basicamente é o VP, e a gente vai ter aqui basicamente também, né, alguns argumentos bem parecidos com a função VF, tá? Então vamos primeiro para a taxa, né, que é o primeiro argumento, que se encontra aqui em K3, ponto e vírgula, períodos, né, PER aqui, que se encontra aqui na célula K4, são 12, né, 12 períodos, que é o período mensal, PGTO, que seria o pagamento, a gente coloca aqui a célula K5, né? A gente não vai ter nenhum PGTO, e o valor futuro, né? Ou seja, qual é o valor que eu quero ter no futuro, né? Depois desses 12 meses, esse valor aqui, 17.958,56. Ponto e vírgula e o tipo 0 aqui para fim do período, que é geralmente o que mais acontece, né? O meu rendimento é sempre no final do mês, ou no final do ano, ou no final, sei lá, do trimestre, enfim. Vamos dar um Enter aqui, você vai perceber que é justamente 10 mil reais, tá vendo? Então eu preciso colocar 10 mil reais agora, para que no final de 12 meses, a uma taxa mensal de 5%, eu obtenha esse valor aqui, 17.958,56. Perceba que ele aparece aqui negativo porque é justamente uma retirada, ou seja, se eu estou investindo, eu estou retirando esse dinheiro, né? Então esse dinheiro já, entre aspas, né? Ele não me pertence mais, ele pertence agora à aplicação, tá? Então essa é a lógica do Excel. Mas como eu disse para você, se você quiser que o valor apareça positivo aqui, é só colocar um sinal de menos na frente do VP aqui, tá? Então ele vai aparecer positivo, certo? Mas eu só vou desfazer aqui só para mostrar para você que o valor presente geralmente ele é sempre negativo. Vale lembrar aqui que a gente está mexendo com constância, né? Ou seja, a minha taxa ela vai ser sempre igual durante todo o meu período de aplicação, tudo bem? Então tenha isso em mente também. Bom, essa planilha está disponível para download, é só dar um clique aí na descrição do vídeo, caso você queira pegar ela prontinha, já com as fórmulas prontas, ou então zerada, né, como no início, para você começar a fazer, certo? E caso você tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários, se você tiver alguma sugestão, alguma coisa a acrescentar a esse conteúdo, fica à vontade aí também. E eu te espero então numa próxima aula, ok? Até mais!